Romanos, capítulo 6, verso 8. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Que Deus nos ajude a compreender a palavra e que Deus cumpra, execute a sua palavra em cada um de nós nesta manhã. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aqui está o Evangelho de Jesus Cristo, né? O Evangelho é Jesus compartilhando conosco sua morte e sua ressurreição, sua vida, né? O Evangelho não pode ser separado da pessoa de Cristo. O texto nos diz: ora, se já morremos com Cristo, a coisa é com Cristo, cremos que também com Ele, com Cristo, com Ele. O Evangelho não pode ser separado da pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho, irmãos, está todo em Cristo, e Cristo vivendo em nós é toda a prática do Evangelho. O Evangelho tem uma mensagem básica: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20. Nada pode existir na vida cristã a parte disso, irmãos. Nada. Ninguém pode dizer Cristo vive em mim sem antes dizer estou crucificado com Cristo. No Evangelho há uma nova realidade: Cristo em nós. Isto é algo grandioso, e que o Espírito nos ilumine acerca disso. Cristo em nós. Cristo em nós, vivendo a sua vida justa e santa. No Evangelho, irmãos, a morte de Cristo é a nossa morte. A ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição, né? No Evangelho, Cristo vive espontaneamente em nós, em todas as circunstâncias. Cristo morreu por nós naquela cruz, para nos fazer morrer com Ele para o pecado, trazendo-nos uma libertação radical, verdadeira e total do pecado. Depois disso, Jesus ressuscitou dentre os mortos para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Cristo em nós, vivendo a sua vida com toda a santidade, com todo o recurso que Ele tem. Cristo morto por nós, nós mortos em Cristo, e Ele vivendo em nós sua vida santa e justa. Se for menos do que isto, não é o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Você só pode experimentar a vida de Cristo, Cristo em nós, crendo
sua morte com Cristo na cruz. Quando o Senhor morreu, quando Ele foi para a cruz, quando Ele estava lá, Ele não estava sozinho. Nós também estávamos lá com Ele. Eu estava lá, eu morri com Ele. Todos nós estávamos lá, nós morremos com Ele. Nós acabamos ali, fomos encerrados ali. Ali nós fomos finalizados pela morte com Cristo. O nosso fim é o começo de Cristo em nós. Isto é algo que nós precisamos crer. Para todos aqueles que recusarem crer no Evangelho, tragicamente não restará esperança. Não é? Hebreus capítulo 2, versículo 3, levanta uma pergunta muito importante para mim, para cada um de nós, ali acerca do Evangelho da salvação de Deus. Vamos ouvir a leitura. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? A pergunta é esta: como é que nós escaparemos se desprezarmos uma tão grande salvação? A resposta é uma só: não existe escapatória. Qual alternativa haverá caso deixemos de lado essa tão grande salvação, o Evangelho de Deus? Nenhuma. Qual seria o destino dos que desprezam o Evangelho? Terão que ir para o castigo eterno, para o fogo eterno, para a perdição eterna. Então a coisa é séria. Jesus, em Mateus 7, verso 13 e 14, ele coloca uma questão radical e tem tudo a ver com o Evangelho que estamos pregando nesta manhã para os irmãos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu anotei aqui uma versão também para mostrar para os irmãos. Só se pode entrar no céu pela porta estreita. A entrada para o inferno é larga, sua porta é bastante espaçosa para todas as multidões que escolherem esse caminho fácil. Mas a porta da vida é pequena e a entrada é estreita, e só uns poucos a encontram. Irmãos, eu acredito que este texto está se referindo a Cristo, não é? Ele mesmo disse: eu sou a porta da vida. Veja bem, a porta da vida, a porta pela qual você vai ter acesso à vida. Você vai entrar na vida e a vida vai entrar em você. A porta da vida é pequena e a entrada é estreita. Essa porta da vida é Cristo crucificado, com todos nós crucificados com Ele, crucificados nele. Ele morreu comigo para que eu pudesse receber em mim a sua vida de ressurreição. A morte com Cristo é a porta. Cristo crucificado. Eu preciso entrar por Cristo crucificado para poder passar para a vida de ressurreição, a vida dele. Agora, irmãos, a entrada
para o inferno é larga, sua porta é bastante espaçosa, e você pode entrar lá com natureza pecaminosa, você pode entrar lá com o seu velho homem, com a sua carnalidade, com suas mentiras, com os seus pecados, né? Com suas falsidades, com a sua fraude. Você pode entrar lá com tudo isto, cabe tudo isto lá, né? Mas no reino de Deus você só entra se morrer na cruz para ser salvo do pecado e poder receber em si a vida de Deus, a vida eterna, a vida de Cristo. Você tem que entrar por Cristo crucificado se quiser entrar no reino de Deus, né? Ele é a porta da vida. Ele é a porta da vida. A nossa morte com Cristo é a única via de passagem para a vida de Cristo, e também o seu reino, o reino de Deus. Ninguém pode viver no reino de Deus sem ter passado pela cruz. Ninguém. Cada um tem que experimentar essa morte com Cristo para si mesmo, irmãos. Cada um tem que passar por esta porta apertada, estreita, a porta da morte. Tem que morrer com Cristo na cruz, tem que passar por esta porta da cruz se quiser ser salvo. Se você não se importa com a salvação, você pode ir pela porta larga. Você já nasceu nela, com a natureza perversa, pode viver o pecado do jeito que quiser. Então, irmãos, isto se chama Evangelho inegociável de Jesus Cristo. Não é negociado nem mudado ao sabor da cultura de cada época. Não é. Deus não está fazendo uma armadilha para levar pecadores fanatizados para o céu. Não. Deus não tem nada a ver com os líderes religiosos que compreendem que é preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e suas concepções alienadas do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho tem suas próprias condições, né? E nós não podemos negociar essas condições do Evangelho. Não podemos negociar nem com Deus e nem com os homens. 2 de Coríntios, capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vê o 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Mercadejando a palavra de Deus. Já na época de Paulo, muitos estavam mercadejando a palavra de Deus. Uma outra versão diz: nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer, vendendo batata no final de feira, né? Rebaixando o preço, fazendo negócio, porque não somos como aqueles mascates, e há muitos desses
cujo propósito é espelhar o Evangelho e conseguir um bom meio de vida. Você vê? É conseguir um bom meio de vida. É grana, é arrancar dinheiro, é fábrica de dinheiro. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Então eu digo o seguinte para vocês, mercadores: vocês, mercadores da palavra de Deus, vocês, mascates da palavra de Deus, vocês são a coisa mais danosa que existe neste mundo, viu? Vocês são mais danosos do que todos os fraudulentos deste mundo juntos, porque a consequência é o inferno, porque esse pessoal leva muita gente a pensar que está salva, quando não está. O Evangelho de Deus, irmãos, só trata do que Cristo fez por nós. Preste bem atenção aqui, viu? Para você não ser enganado por esses mascates, esses mercadores atrevidos, vagabundos e até bandidos que estão por aí. O Evangelho não se trata do que nós podemos fazer. O Evangelho só trata do que Cristo fez por nós. Nada fala o Evangelho sobre algo que Cristo ainda precise fazer, porque Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Não diz nada sobre algo que nós precisamos fazer, porque nós não podemos fazer nada. O Evangelho, irmãos, enfatiza o que Cristo fez por nós e o que Cristo é em nós. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não é que Cristo vai viver a vida dele em você com a sua ajuda. Não é você também vivendo a vida de Cristo com a ajuda do Espírito, com a ajuda dele, de Jesus, com a ajuda de Deus. Não é nada disso, irmãos. O que é então? É o que o texto sagrado nos diz. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo em mim. Exatamente. E nada mais do que isso. Então, irmãos, é Cristo vivendo em nós, é Cristo em nós. E nós vivendo por meio de Cristo e para Cristo neste mundo. O Evangelho requer apenas fé. O Evangelho não requer obras. Ele requer fé, uma fé que vem da própria graça, que vem do próprio Deus para nós. Não é? A palavra do Senhor diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho só exige a fé, uma fé que vem do próprio Deus, para que você possa crer no Evangelho. Não é? Então, irmãos, para conseguirem muitos adeptos, os pregadores do engano, os mercadores, os mascates, alienados do Evangelho, e deixam o povo na mesma situação, eles vão para o inferno,
né? E muita gente também vai com eles. Irmãos, a ideia de sofrer por Cristo não se enquadra num cristianismo mundano e comprometido com o pecado. Não se enquadra de jeito nenhum. A trilha que procede da cruz, segundo Jesus, é apertada, sofredora e recheada de tribulações. É uma trilha com muitos perigos, irmãos. Jesus não promete nesta caminhada, nesta jornada, ilusões, vantagens neste mundo para ninguém, né? É uma trilha perigosa. Apesar de tudo, a viagem do cristão é cheia de louvor. Apesar do sofrimento, do caminho apertado, né, dos perigos, dos sofrimentos, das angústias, não é? Apesar de tudo isto, é um caminho de louvor, irmãos. Você não escuta gemidos de escravos do pecado, mas só o louvor dos libertos, daqueles que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo e Cristo vive neles. O louvor é a característica de quem diz: eu fui alcançado pela graça de Deus sem que merecesse. Não é? Irmãos, não nos resta outra coisa senão louvar a Deus, a Cristo, por tudo que Ele fez por nós. Isto faz com que a vida cristã seja elevada e alegre. O nosso louvor será sempre uma gota, né, diante da infinita misericórdia de Deus por nós. O louvor só existe naqueles que conhecem os efeitos da cruz do Calvário. Os salvos jamais deixarão de louvar a Deus em razão do sofrimento. Jamais. A grande obra da cruz produz a maravilha do louvor em nós. A jornada, como já falamos, Jesus disse, é difícil, mas nela não se ouve gemidos de escravos do pecado, mas o louvor dos filhos de Deus, dos libertos. Atos capítulo 9, verso 16, vamos ouvir o que a palavra nos diz acerca do que estamos falando neste momento. Pois eu lhe mostrarei quando lhe importar sofrer pelo meu nome. Ainda 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Você vê, Deus está dizendo: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Não é vida boa, do ponto de vista deste mundo, não. Aqui Deus está dizendo: eu vou mostrar para você, você que nasceu de novo, que morreu com Cristo, né, que é portador das marcas do Calvário, das marcas de Jesus. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
O segundo texto é: para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Veja o que diz a palavra: nós fomos designados, nós fomos ordenados para sofrer por Cristo neste mundo, para passar por tribulações. Então, irmãos, na minha observação que eu faço, o conceito de bênção propagado hoje na maioria das igrejas não é o mesmo conceito revelado na palavra de Deus, irmãos. Para a igreja pós-moderna, bênçãos são favores que correspondem aos anseios humanos. Os anseios humanos são por coisas boas e agradáveis, de acordo com seus desejos, os desejos das pessoas. A dor não é uma bênção. O alívio da dor é a bênção para uma igreja apóstata e mundana. A doença não é uma bênção. A cura dela é a bênção. A privação não é bênção. A prosperidade financeira é a bênção. O sofrimento não é uma bênção. O palpar do sofrimento é a bênção. Essa filosofia faz parte da bagagem do falso evangelho anunciado no nosso país. Irmãos, dificilmente você vai ver ou ouvir esse tipo de oração: Senhor, eu te agradeço por ter permitido passar por essa privação, por essa doença, por essa dor, por esse sofrimento, por esse fracasso, por essa frustração, porque eu creio que o Senhor tem um propósito em tudo. Eu não entendo, mas creio que o Senhor está me abençoando através desse sofrimento ou dessa adversidade. Por quê? Por que não vamos ouvir, dificilmente vamos ouvir uma oração assim? Porque essas coisas, irmãos, não são compreendidas como bênçãos pelos mercadores. Os supercrentes, espero que você não seja um supercrente. Os supercrentes dizem assim: essas coisas acontecem porque a pessoa não tem fé, é ignorante, não tem o entendimento das coisas de Deus, não sabe usar o seu livre-arbítrio, não toma posse da bênção. Mas de acordo com as Escrituras, meus irmãos, Deus faz com que todas as coisas contribuam efetivamente para o bem daqueles que foram salvos por sua maravilhosa graça, para o bem do propósito de Deus que Ele tem para cada um de nós. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não é? Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A coisa importante é o propósito de Deus que tem que cumprir em nós, e Deus faz com que ele se cumpra em nós, irmãos. E daqueles que amam a Deus, a expressão aqueles que amam a Deus significa que essas pessoas nasceram de novo,
Porque nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos amados por Deus primeiro. Ele nos fez nascer de novo. O nascido de Deus ama, porque nós amamos com o amor de Deus. Deus colocou o amor dele em nós. Nós amamos pela vida dele em nós. É porque Cristo vive em nós. É a vida amorosa de Deus em nós. E porque Ele está em nós, e porque Ele nos amou, nós podemos amar a Deus em resposta. Irmãos, não há nada sem propósito na vida dos santos de Deus. Não há nada fora do desígnio de Deus, e tudo Ele transforma em bênçãos para os seus filhos. Viu? Tudo está controlado pela soberania de Deus, irmãos. Veja bem, irmãos, se Deus é soberano, conhece tudo antecipadamente, tem todo o poder para fazer tudo o que quer, e Ele é essencialmente bom, então tudo o que Ele permite acontecer comigo é bênção. É bênção. Mas esta mensagem que vos anuncio nesta manhã é o evangelho que a maioria não quer ouvir. Tragicamente, a igreja pós-moderna não quer ouvir. Ela não quer ouvir. Ela até odeia o evangelho. Mas se você deseja receber o evangelho, faça essa oração: creio e confesso que sou uma pessoa crucificada com Cristo, e agora Cristo vive em mim. És minha vida, vivo estás em mim. Tu vives em mim. Tu és o evangelho, e em mim tu vives o teu evangelho. Amém, irmãos?